Tema: apostasia individual. Irmão White, falando sobre a apostasia de indivíduos, podemos nos lembrar do primeiro apóstata, Lúcifer, o filho da alva. Como ocorreu a apostasia neste ser, que era tão santo e perfeito? Pouco a pouco, Lúcifer veio a condescender, com o desejo de exaltação própria. Se bem que toda a sua glória proviesse de Deus, este poderoso anjo veio a considerá-la como pertencente a si próprio. Falando da raça humana, a senhora pode citar alguém, que também foi, aos poucos, cedendo ao pecado? Tão gradual foi a apostasia de Salomão, que antes que dela se advertisse, tinha se afastado de Deus. Quase imperceptivelmente, começara a confiar, cada vez menos, na divina guia e bênção, e a pôr a confiança em sua própria força. Pouco a pouco, deixou de prestar a Deus aquela obediência retilínea, que devia fazer de Israel um povo peculiar, e conformou-se cada vez mais intimamente aos costumes das nações ao redor. E no tempo do Novo Testamento, com quem ocorreu processo semelhante? A queda de Pedro não foi repentina, mas gradual. A confiança em si mesmo induziu a crença de que estava salvo, e desceu passo a passo o caminho descendente, até negar a seu mestre. Quais são os primeiros passos que uma pessoa dá para distanciar-se de Deus? É a transgressão nas pequenas coisas, o que primeiro afasta de Deus a alma. Satanás sabe que dificilmente iremos ceder diante de um grande pecado ou diante da transgressão aberta e deliberada da lei de Deus. Ciente disso, qual estratégia o inimigo adota? Um dos mais bem-sucedidos artifícios de Satanás é levar os homens a cometer pecados leves, ter a mente cega para o perigo de pequenas concessões, pequenos afastamentos dos claramente afirmados requisitos de Deus. Muitos que recuariam horrorizados ante alguma grande transgressão são levados a considerar o pecado, em pequenas coisas, como de nenhuma consequência. Mas esses pequenos pecados devoram a vida de piedade da alma. Os pés que entram na trilha que diverge do reto caminho estão se inclinando para o caminho largo, cujo fim é a morte. Porque as pessoas cedem às tentações de Satanás nas pequenas coisas. Muitos consideram o pecado como coisa pequenina. Muitos se aconselham com seus próprios desejos, e seguem as suas inclinações, concluindo afinal, que o pecado não é tão ofensivo, tão terrível e tremendo aos olhos de Deus. O pecado que talvez se apresente pequeno, que pode ser classificado de pequeno, pela consciência embotada, é aos olhos de Deus, tão ofensivo, que coisa alguma, senão o sangue do Filho de Deus, pode lavar. Esse fato imprime a verdadeira estimativa sobre o pecado. Deus jamais manchará sua glória, para chegar a nossas ideias e pontos de vista. Nós é que temos, certamente de chegar aos seus. Em proporção exata, com a excelência de Deus, está a odiosidade do caráter do pecado. Diante dessa realidade, como devem proceder os verdadeiros cristãos? Os verdadeiros cristãos são fiéis nas pequenas coisas. Qual a única maneira de permanecermos fiéis nas pequenas coisas, e assim evitar uma apostasia, que como vimos, pode ser processada em nossa vida, de forma gradual, e muitas vezes imperceptível? A vontade humana, desajudada, não tem real poder para resistir ao mal e vencê-lo. As fortalezas da alma acham-se derribadas. O ser humano não tem barreira que o proteja do pecado. Uma vez rejeitadas as restrições da palavra de Deus e de seu Espírito, não sabemos a que profundezas pode a pessoa cair. Em Cristo, achavam-se unidas a divindade e a humanidade, e a única maneira, por que a pessoa pode vencer, é tornar-se participante da natureza divina.